Muito boa tarde, meus amigos. Tem sido recorrente a prisão de indivíduos com tornozeleira eletrônica praticando crimes, principalmente crimes de assaltos e tráfico de drogas. Questionamos, inclusive, as razões que levam o Poder Judiciário a depositar no detento a confiança para a progressão da pena, quando ele não reúne condições para tal. Uma das respostas pode ter sido revelada pela Operação Rábula, deflagrada hoje pelo Ministério Público Estadual. O que estava acontecendo que foi descoberto, revelado pelos promotores? Os promotores de justiça descobriram que advogados, isso mesmo, advogados falsificavam documentos e conseguiam testemunhas falsas. Olha só o que o advogado está fazendo. Falsificando o documento, conseguindo testemunhas falsas, num grande esquema criminoso para beneficiar membros de facções criminosas no Ceará. O esquema criminoso incluía a confecção de documentos fraudulentos, como cartas de empregos para serem usadas principalmente na vara de execução, na tentativa de conseguir a progressão de presos. Por quê? O cara para progredir de regime do fechado para o semiaberto, com a tornozeleira eletrônica, ele tem que comprovar que tem um emprego, uma promessa de emprego. Então o advogado fazia lá a carta falsa. E aí a justiça com aquele documento liberava para a progressão da pena. Só que o documento era falso, as testemunhas também eram falsas. Obviamente, uma vez em liberdade, os beneficiados ficavam a serviço de quem? Da facção. Não era de graça. Conseguiam liberdade, mas ficavam a serviço da facção. E assim, os assaltos e a venda de entorpecentes são justamente o que mais faziam para os chefes da facção. E olha um detalhe importante, As investigações revelaram também que os advogados acusados serviam detentos das mais diversas facções criminosas. Ou seja, eles não serviam a uma especificamente, mas a quem solicitasse o trabalho sujo. Trabalhar para a facção tal, outra tal, facção X, Y, Z, todas essas daí. Bicho esperto, né, rapaz? Ganhar o dinheiro de todo mundo. Aí você imagina, eu não consigo imaginar. Sinceramente, eu não consigo imaginar. Mas você consegue imaginar aí o quanto eles cobravam por esse serviço aí? Falsificando documento, conseguindo testemunha falsa. Para o preso conseguir a liberdade através do monitoramento eletrônico. Você imagina aí quanto é que eles cobravam? Advogados, bacharel em Direito e com registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Importante operação, portanto, no combate ao crime organizado no Ceará, desenvolvida pelo Ministério Público Estadual, cujos detalhes você terá no programa de hoje, daqui a pouquinho. E assim estamos começando mais um Rota 22, e é claro, contando com a sua audiência, contando com a sua participação. Olha o WhatsApp do Rota, 988-999597, 988-999597, fique perfeitamente à vontade. Quero contar sempre com a sua companhia, com a sua audiência, de onde você estiver. Manda aí o recadinho, manda aí a mensagem, eu terei o maior prazer do mundo para abrir espaço, para falar em você, na sua família, onde você está. Recadinho maravilhoso. Ontem temos um recadinho legal aqui, né? Falaram da minha gravata, falaram de outras coisas e tal, legal. Sejam criativos nos recadinhos aí, que fica muita coisa bacana aqui no programa. O programa fica mais alegre, mais bonito, né? Mais brilhante com a sua participação. Conto com você, vamos lá. Olha, a respeito da acusação dos promotores de justiça nessa operação contra advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Ceará, está se pronunciando neste momento sobre a denúncia feita hoje pelo Ministério Público contra os advogados. Segundo as investigações do Grupo de Atuação Especial do Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, o esquema criminoso incluía a confecção de documentos públicos falsos, como certidões de antecedentes criminais e de cartas de empregos para serem usadas principalmente na vara de execução criminal, na tentativa de conseguir a progressão do regime dos presos, como eu falei agora há pouco. Portanto, nesse momento, representantes da Ordem, claro, estão reunidos nesse momento e prestando aí uma entrevista coletiva. Nosso repórter Ricardo Mota
está lá acompanhando tudo e daqui a pouco entra ao vivo aqui no Rota, com todas as informações, com detalhes, com novidades sobre exatamente essa entrevista coletiva, que nesse momento está prestando a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, sobre a acusação, as pesadas acusações contra advogados acusações feitas pelo Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Ceará, na operação que realizou, descobriu a participação de advogados que estavam trabalhando para facções criminosas, fraudando o modo como presos progridem de pena, como falsificando documentos, falsificando testemunha, apresentando testemunhas falsas, falsificando certidão de antecedentes criminais, falsificando carta de emprego, uma coisa terrível, suja, isso tudo usando o nome de advogados, o nome de advogado. Então, nesse momento, a OAB está se pronunciando e daqui a pouco o repórter Ricardo Mota entra ao vivo aqui no Rota, trazendo todas as informações. E pela maneira... a gente tem imagens aí. Tem imagens, portanto, aí, ó. Você é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Arinaldo. Vamos ouvir um pouco, comprovados, que representam uma ameaça à sociedade, não são crimes violentos contra a sociedade. Todos os advogados, eles têm endereço fixo, têm bons antecedentes e então não seria o caso de uma prisão. A prisão, nesse caso aí, nós entendemos também como excessiva. Se quiser investigar, investigue e deve investigar mesmo. Se encontrar alguma irregularidade, encaminha para a OAB, que a OAB também possa tomar as providências disciplinares. Mas aplicar logo a pena capital, prisão é sempre uma exceção. Então, em razão disso aí, por isso que a ordem ela vai tomar as medidas judiciais cabíveis para que a gente possa conseguir relaxar a prisão de todos os envolvidos. Quer fazer um comentário aqui, irmão? Sim. Então, o próprio Estatuto, que quando haja alguma busca e apreensão ou prisão em desfavor de advogados, que haja... É entrevista coletiva, portanto, da OAB. Você ouviu agora há pouco a palavra do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, o doutor Arinaldo Dantas, né? E esse é o advogado presidente da comissão... comissão de presidiários, eu não estou aqui lembrando agora o nome da comissão de presidiários. Vamos ver o que ele diz, Não foi franqueado isso para esses advogados nesse momento, o que já desafia o Estatuto da Ordem. Então nós estamos acompanhando essa situação, queremos que seja efetivamente, rigorosamente apurado, mas no entanto, que as prerrogativas sejam respeitadas. Evidentemente, se houver comprovação da culpabilidade, que seja feita justiça, inclusive a Ordem também vai fazer o seu papel aqui dentro, no tocante à questão administrativa, mas nós queremos que seja respeitado essas prerrogativas, principalmente a questão da sala de Estado-Maior, se não houver também a questão da prisão domiciliar. Então não se pode criminalizar a advocacia, como já bem foi dito, são situações pretéritas, são pessoas que não ostentam risco para a sociedade, não há acusação aqui de crimes com violência e grave ameaça, são pessoas que pelo visto aqui não são primárias e de bons antecedentes, têm residência fixa, então nós entendemos que realmente houve um exagero. Então a OAB está em situação de alerta e nós vamos acompanhar isso. Inclusive já foi protocolada uma petição pedindo a liberdade, a prisão domiciliar dessas pessoas. É importante... Ok, portanto aí, exatamente a entrevista coletiva na OAB Ceará, o repórter Ricardo Mota está lá nesse momento e daqui a pouco ele entra com mais detalhes sobre tudo isso e quem sabe com a participação de alguém da Ordem falando exatamente sobre o posicionamento. Mas pelo que eu estou vendo aí, pelo esse trecho da coletiva, ele está, claro, a Ordem está defendendo os advogados, falando que houve exagero por parte dos promotores de justiça, por parte do Ministério Público, né? Por parte do Ministério Público houve um exagero, na opinião deles, né? Porque o Ministério Público já entrou com um pedido de prisão preventiva contra os advogados. E eles estão dizendo que são pessoas de bons antecedentes, o advogado falou agora, pessoas de bons antecedentes, pessoas que não representam perigo, nenhum risco, nenhuma ameaça contra a sociedade, não. Na opinião deles também não vão interferir, então ele está pedindo, pretendem entrar com um pedido de prisão domiciliar. Portanto, o Ricardo Mota está por lá
e daqui a pouco ele vai trazer detalhes sobre exatamente sobre essa entrevista coletiva da OAB Ceará. Mas pela manhã, durante a coletiva da imprensa concedida pelo Ministério Público, o coordenador do GAECO, Rinaldo Janja, promotor de justiça Rinaldo Janja, falou sobre a participação dos advogados no esquema criminoso. Eles teriam envolvimento, inclusive, em ataques a caixas eletrônicos. Olha aí, ó. A acusação do Ministério Público é forte, viu? Olha. Será que a OAB sabe disso? Será que a OAB sabe disso? Os promotores de justiça estão acusando os advogados de participação, inclusive em ataques a caixas eletrônicos. Isso aí é uma acusação muito séria. Acompanha aí, ó. Eles queriam vantagens para os seus clientes no sentido de antecipar audiências, tá certo? De beneficiar em solturas, em liberdades provisórias, em relaxamentos, em progressão de regime, né, lá na execução, tá certo? Tentavam burlar a distribuição para beneficiar os seus clientes. Era um esquema para favorecer réus, né, em detrimento da segurança do sistema de justiça e da polícia. Para essa obtenção, né, também, tá certo, eles fraudavam documentos públicos, né, como certidões criminais, cartas de emprego, né, tentando provar que aquele elemento ali era um cidadão de bem. E 2 dos advogados que participavam desse esquema de fraude lá, de tentativa de fraude lá na justiça e na polícia, também participavam de um grupo criminoso exportado de Santa Catarina, que era especializado em furtos a caixas eletrônicos, tá certo? Então, esses 2 advogados. Tanto esses advogados auxiliavam na prática do furto, propriamente dita, como nesse esquema de fraude lá no fórum. Ainda hoje aqui no Rota, mais informações sobre a Operação Rábula e sobre o posicionamento, é claro, da OAB Ceará. Repetindo, o Ricardo Mota, nosso repórter, está lá na OAB, que está prestando essa entrevista coletiva, e daqui a pouco ele traz informações ao vivo aqui no Rota. Olha, uma Topic